Amor próprio. Muito se fala por aí hoje em dia sobre esse sentimento, sobre essa necessidade. Se tornou até um imperativo, né? Que você precisa se amar acima de tudo e acima de todos. Porém, são poucas pessoas que falam que essa questão do amor próprio tem algumas armadilhas que nós precisamos prestar atenção, porque isso pode nos machucar, pode fazer com que a gente se torne pessoas ruins e tudo mais, né? Então eu tô aqui para falar sobre duas armadilhas sobre o amor próprio que você precisa entender. E aí, tudo bem? Eu sou o João Melo, palestrante, escritor, criador de conteúdo e tudo mais. Eu produzo muito conteúdo falando sobre essa questão do amor próprio. E esses dias eu me peguei lendo um artigo que falava exatamente sobre essas armadilhas. As questões do que a gente precisa prestar atenção quando nós falamos em amar, em nos amar, esse auto-amor, né? Porque é um caminho muito difícil, é bem delicado, diga-se de passagem, é importante que a gente faça isso, mas por conta de desinformações que muito se vê na internet, e algumas pessoas falam muita besteira sobre essa questão, a gente acaba não levando muito em consideração alguns pontos que são necessários levar. Então eu tô aqui para tentar mostrar para vocês que nem tudo é como a gente gostaria. Ponto número 1. Amor próprio não é arrogância. O que mais se vê por aí são pessoas que acreditam piamente que se amam, porém, na verdade, são só arrogantes, egoístas, egocêntricas e tudo mais. Existe um livro do Aristóteles chamado Ética a Nicômaco, que ele fala muito bem sobre a diferença de egoísmos, porque existem dois tipos de egoísmo, o egoísmo virtude e o egoísmo terreno. E antes de explicar um pouco sobre esses dois conceitos, ele fala o seguinte, que o egoísmo nada mais é do que uma paixão desvairada pela gente. E quando a gente compreende a diferença entre paixão e amor, a gente entende que o estar apaixonado por nós não é um bom caminho, porque a paixão é a perda temporária da consciência, é aquele momento em que a nossa tomada de decisão fica prejudicada por diversos motivos e diversas coisas que acontecem no nosso corpo, tanto fisiologicamente, né, fisicamente, tudo mais. Mas a paixão, ela é um estado de êxtase que nos ilude, que faz com que a gente idealize a outra pessoa, idealize o relacionamento e tudo mais. Então, se houver uma paixão desvairada por nós, significa que nós não nos amamos em vias de fato. Aquilo que é visto por mim em relação a mim é uma idealização daquilo que eu acredito que eu sou, mas não que eu sou de verdade. E nessa idealização cabe muito também a falta de sensibilidade para enxergar os erros, os defeitos, aquilo que a pessoa ou aquilo que nós fazemos de errado, que as nossas condutas não são tão exemplares e tudo mais. E o amor próprio, ele parte sim de um autoconhecimento. É essencial que você se conheça para que você consiga se amar. Então, entendendo isso, é importante que você saiba que você também erra, você também é um ser humano, você também falha. Se você acreditar que você está apaixonado por si, você vai deixar tudo isso de lado. Você vai simplesmente acreditar que as suas condutas são as mais exemplares, porque, como eu falei, a paixão é a perda temporária da consciência. E quando nós estamos apaixonados por alguém, provavelmente, por exemplo, a gente não enxerga que o outro talvez não seja uma boa pessoa. Por quê? Porque estamos apaixonados. Então, o amor é um momento mais consciente, de baixa intensidade, de longa duração. Quando a gente se ama, a gente entende que a gente erra. E como eu falei no início, as duas diferenças de egoísmo
que é egoísmo virtude e egoísmo terreno, gira em torno de... O egoísmo terreno é aquele egoísmo que a gente conhece. Que eu quero tudo pra mim, não importa o que aconteça, não tô nem aí pros outros, eu vou fazer o máximo que eu puder para conseguir me amar e eu vou passar por cima de qualquer pessoa para conseguir chegar então nesse amor próprio ou vou para conseguir alcançar o meu objetivo. Já o egoísmo virtude é quando eu quero para mim também. Por exemplo, se eu amo uma pessoa, eu espero que essa pessoa me ame também. Se eu faço uma surpresa para essa pessoa, eu espero que essa pessoa me agradeça. Se eu dou um abraço, eu espero que a pessoa me retribua esse abraço. Então, é importante a gente pensar que essa questão do egoísmo, virtude, hoje nós chamamos, por exemplo, de individualidade. Que eu não te coloco acima de mim, mas eu também não me coloco abaixo de você. A gente se coloca em paralelo, lado a lado. Do mesmo jeito que você é importante, eu também sou. Do mesmo jeito que você, eu te levo em consideração, eu também me levo. Não simplesmente eu levo você em consideração apenas, ou só eu me levo em consideração. Então, essa questão de, eu me amo e tô nem aí pros outros, nada mais é também do que uma vaidade. A vaidade, a etimologia da palavra vem de vazio. E pessoas que são muito vaidosas, é porque elas têm esse vazio e elas não sabem administrar. Porque todos nós temos algum certo vazio, alguma falta. E é importante que a gente entenda essas faltas e aprenda a lidar com elas, porque nós nunca seremos completos, né? Porque sempre alguma coisa vai faltar. Mas são aquelas pessoas que têm baixa autoestima. E quando se tem uma baixa autoestima, uma baixa estima e tudo mais, se tem então uma visão um pouco inferior do que você é, de quem nós somos, porque a autoestima é a visão que eu tenho de mim. Então, se eu não tiver autoestima, eu preciso que os outros, então, elevem essa minha autoestima ou elevem o meu ego, na verdade. Pessoas que são vaidosas, elas não têm uma boa autoestima. E pessoas que têm uma boa autoestima não são tão vaidosas, porque elas mesmas se bastam. Elas não precisam do olhar ou da aprovação do outro para que elas se sintam bem ou coisa do tipo. Armadilha número 2. O amor próprio não é um mar de rosas. E o que mais acontece por aí é as pessoas acreditarem que depois que você passar a se amar, tudo vai ficar bem. E não é bem assim, tá? O amor próprio, ele vai te colocar contra a parede em diversos momentos da sua vida. Enquanto você pensar em tomar uma atitude, na verdade, quando você pensar em tomar uma atitude, o seu amor próprio vai olhar para você e vai falar assim, então, não é muito bom. Porque o amor próprio, ele vai levar em consideração o seu desejo, a sua vontade. Mas ele vai te mostrar que se você tomar essa atitude, talvez você, vai quebrar a cara, vai ter uma dor de cabeça lá no futuro. Então, por exemplo, você quer mandar mensagem para uma pessoa, ou você quer, voltar com seu ex ou com sua ex. O seu amor próprio, ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, lembra disso, daquilo? Se você fizer isso, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, você pode chegar nisso, papapá. Vai tentar te mostrar quais são os caminhos e as consequências que terão nesse caminho que você optar. E isso é difícil, porque nós levamos uma vida, em grande parte da nossa vida, movidos ao desejo, às nossas vontades, aquilo que nós queremos. E esse que é o grande problema. Nem sempre aquilo que nós temos vontade é bom para nós. Nem sempre aquilo que eu queria para minha vida é bom. Eu lembro que um momento em que eu estava num término de vai e volta, vai e volta, vai e volta, eu percebi que eu gostava de uma pessoa que me fazia mal. E eu gostava de mantê-la por perto. Por diversos motivos. Mas eu gostava. Então, às vezes, aquilo que nós gostaríamos de ter por perto na nossa vida é algo que não vai fazer bem. E aí teu amor próprio vai olhar para você e falar assim, eu entendo o seu desejo, mas você pode optar por outro caminho. Vai ser mais difícil? Vai. Mas a longo prazo, isso vai ser melhor. Porque o amor próprio, ele pensa a longo prazo. O nosso desejo, as nossas vontades, elas prezam por agora, para satisfazer uma carência momentânea ou um desejo momentâneo.
e tudo mais. O amor próprio vai olhar pra você e vai falar, então, não é bem assim. A gente pode pensar por um outro lado, vai ser difícil, beleza? Só que acreditar que o amor próprio vai ser bonitinho e que as coisas vão dar super certo e que vai ser um mar de rosas é mentira. Mentira. Agora uma armadilha bônus. Amor próprio não é a busca pela perfeição. Não é. É um erro pensar isso. Que se eu me amar, significa que eu sou uma pessoa perfeita. Não dá. Ou eu só vou me amar quando eu realmente estiver no meu melhor momento. Aquele negócio de em busca da nossa melhor versão. Essa busca frenética, esse imperativo que colocaram em nós, que é uma obrigação, que a gente precisa estar na nossa melhor versão, que a gente precisa ser produtivo o tempo todo, e se a gente não estiver produtivo, porque a outra pessoa vai lá e produz e faz, aí você tira um dia de descanso, porque você está muito cansado, você já fica mal, porque você está fazendo isso, e as outras pessoas, para. É importante que você respeite o seu corpo, o seu momento. Claro que eu não estou falando para que você fique procrastinando, ou para que você simplesmente deixe tudo de lado e não se importe. Mas é importante também saber que você é um ser humano, que você vai mudar. Algumas coisas deixarão de fazer sentido, outras coisas você não vai se importar mais, os seus gostos vão mudar, e o teu amor próprio ele vai levando isso com você. Ele vai te acompanhando em relação a isso. Então compreenda que não existe perfeição. Rousseau falava sobre perfectibilidade. Isso significa que é a nossa potência em conseguir ser pessoas melhores. Entende? É a nossa em que a gente consegue sim melhorar quem nós somos. Mas quando nós mudamos, é importante que essa mudança fique durante um tempo, permaneça. Ó, meu refluxo. O que mais acontece eu mudei e eu já quero mudar de novo, eu já fiz isso, e eu alcancei meu objetivo, eu já tô pensando no próximo, né? E a gente deixa de conquistar, de comemorar, por exemplo, as pequenas conquistas, né? Uma coisa que acontece, ou deixa de comemorar até mesmo uma conquista grande. Ou a gente pensar lá na frente, quando as coisas estiverem ótimas, quando as coisas melhorarem, eu vou conseguir fazer tal coisa, Então, assim, não é bem desta forma, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Espero que, se você tenha gostado, deixe o seu joinha. Curta, compartilhe, mande para as pessoas que você acha interessante mandar. E, obviamente, se inscreva no canal. E é isso. Um grande beijo.